Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. Para você que não me conhece ainda, o meu nome é Cassilaine Soares e eu sou a responsável pelos conteúdos desse canal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês todas as manhãs, trazendo um pouquinho da palavra de Deus. É o momento em que nós saímos, da correria do nosso dia a dia para conectarmos com Deus, conectarmos com o Pai. Aleluia. E o título do nosso devocional hoje é Seja Inabalável. Baseado nisso, vocês já imaginam a palavra poderosa que Deus tem para nós nessa manhã. Em um mundo em que estamos vivendo tantas dificuldades, tantos desafios, aleluia, desafios que surgem a todo momento, ser inabalável é uma qualidade que todos desejamos cultivar. Aleluia. Santo e poderoso é o seu nome, Senhor. Aleluia. Mas como nós podemos permanecer firmes, aleluia, em nossa fé, quando as tempestades da vida vêm nos atormentar, quando as tempestades da vida vêm nos abalar, aleluia. Hoje nós vamos aprender como nos manter inabaláveis diante das dificuldades da vida. E antes de nós iniciarmos esse devocional, nós vamos firmar o nosso pensamento com Deus, vamos falar com Ele nessa manhã, pedir a Ele que venha abrir a nossa mente, que venha abrir o nosso coração, que venha aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente ouvir a voz dEle. Aleluia. Amado Deus e maravilhoso Pai, santo é o seu nome, Senhor. Santo e poderoso é o seu nome. Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Muito obrigada, Espírito Santo, pelo seu amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua beleza, pela sua grandeza, pela sua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado conosco, pelo seu cuidado com a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha inabalável. Aleluia. Nessa manhã, Senhor, nós consagramos a Ti o nosso dia. Nós consagramos a Ti a nossa vida. Nós consagramos a Ti, aleluia, a nossa família. Nós consagramos a Ti os nossos planos. Nós consagramos a Ti os nossos projetos. E nós já Te agradecemos, Senhor, porque nós temos certeza da nossa vitória. Eu apresento diante do Senhor nessa manhã cada ouvinte que vai ouvir essa palavra. Encha, meu Deus, o coração deles de paz, de esperança. Encha o coração deles de certeza, de vitória no Senhor. Pois o Senhor é a nossa rocha inabalável. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade aqui dentro da minha casa, tenha liberdade dentro do meu lar. Espírito Santo, tenha liberdade na casa de cada pessoa que está ouvindo essa oração. Venha nos dar discernimento, venha nos dar sabedoria para ouvir, entender e praticar a sua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Santo e poderoso é o nome do Senhor, aleluia. E o versículo para a nossa meditação hoje está no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 35. Aleluia, santo e poderoso é o seu nome. Voltando, meus amores. O versículo para a nossa meditação hoje está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. E o versículo fala conosco o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Por que essa casa não caiu? Porque ela estava firmada na rocha, inabalável. E que nós estejamos firmados na rocha inabalável, que é Jesus. Uma base sólida é essencial para a sustentação de qualquer construção. Então, quando você vai construir uma casa, quando você vai construir um prédio, quando você vai construir qualquer coisa, é essencial ter uma base sólida, né? Para que aguente as paredes ali daquela construção. E presta atenção para vocês verem, a base é a primeira coisa que é feita e a base é o que ninguém vê.
A base da construção, ela está embaixo da terra, embaixo do solo. Ela está fincada, né, com ferro, com muita massa. Para quê? Para que ela aguente aquela construção. Para que aquela construção se sustente. Então, se a construção não tem uma base sólida, qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer coisa que vier, abala essa construção. Se ela não for bem executada, toda edificação corre o risco de ruir, causando um verdadeiro desastre. Então, quando nós pensamos em construir alguma coisa, quando você pensar aí na sua vida em construir alguma coisa, a primeira coisa que você precisa pensar, aleluia, em construir é a base. E hoje, o que eu tenho para falar com vocês aqui, que é a base na nossa vida, a base diante de qualquer coisa que você for construir na sua vida, emocional, espiritual, em todas as áreas da sua vida, primeiro, construa a base em Cristo. Não tome nenhuma decisão na sua vida sem buscar direção em Cristo, sem saber se Ele está com você ou não nessa construção. Que tudo na nossa vida esteja edificado e fortalecido em Cristo. Aleluia. Portanto, por mais que não fique aparente ao final da construção, essa etapa não pode ser negligenciada. A etapa da base, né, do alicerce ali, né, precisa ser bem feito. E muitas vezes essa base não fica aparente. Na maioria das vezes, essa base não fica aparente. Mas nós não podemos negligenciar essa base. Então, que na nossa vida, Cristo seja essa base. Cristo seja, aleluia, o nosso companheiro, do nosso levantar ao nosso deitar. Que Ele esteja conosco durante todo o tempo. Que Ele esteja conosco durante todos os dias da nossa vida. Jesus faz afirmações muito claras em relação à nossa vida. Quando ouvimos as palavras e as praticamos, temos tranquilidade e segurança. É o que eu já falei com vocês. Não adianta nós apenas ouvirmos as palavras de Deus, as palavras que estão na Bíblia, olha, as palavras que estão aqui na Bíblia e não praticar. É em vão. É em vão, porque o que vai fazer a diferença na sua vida é a prática. Porque a palavra, se ela entrar no ouvido e sair no outro, ela não vai fazer efeito nenhum. Ela não vai causar efeito nenhum. Então, nós, cristãos, o que nós precisamos todos os dias é buscar vivermos e praticarmos as palavras de Deus, as palavras que estão na Bíblia. Aleluia. Quando ouvimos essas palavras e as praticamos, temos tranquilidade e segurança. Quando as tempestades da vida chegarem, permaneceremos inabaláveis, porque estaremos alicerçados nele. Então, quando a tempestade chegar na sua vida, quando a tempestade chegar na minha vida, nós não teremos medo. Por quê? Porque nós estamos firmados e alicerçados na rocha que é Cristo. Nenhum vento, nenhuma tempestade vai nos abalar. Porque a nossa base é firme, a nossa base é sólida, a nossa base é Cristo. Aleluia. Aprendo que o contrário também é verdadeiro. Quando negligenciamos a obediência a Deus, aleluia, fundamentamos a nossa vida em mentiras, medos e falhas. Quando nós fundamentamos, aleluia, a nossa vida em algo que não é Cristo, com certeza, meus amores, com certeza, tudo que a gente construir fora de Deus vai ruir. Tudo que nós construirmos fora de Deus vai ruir. Não tem jeito, não tem jeito. Precisamos construir a nossa casa, os nossos planos, os nossos projetos, a nossa vida firmada na rocha inabalável que é Cristo. Quando meus pais se casaram, aqui o escritor do devocional tá falando, né? A gente faz todos os dias o estudo do devocional Café com Deus Pai. E hoje, dia 19 de novembro, a passagem é Seja Inabalável. Quando meus pais se casaram,
Meu pai não possuía estrutura familiar capaz de sustentar emocionalmente uma família e dar suporte a ela. Olhar para nossa família era como ver uma casa construída sem alicerce. É o que ele está falando. E aí ele conta, né, das dificuldades que ele teve na infância, na adolescência, porque o pai era um pai muito abusador, o pai era alcoólatra, não tinha estrutura emocional. E aí ele vai contando a história, né? Olhar para nossa família era como ver uma casa construída sem alicerce, que a qualquer momento poderia ruir. Era uma família sem estrutura, né? É uma família sem estabilidade. Eles não tinham estabilidade emocional, eles não tinham estabilidade financeira. Aleluia. E isso foi totalmente exposto ao longo de muitos anos, até a sua morte, até a morte do pai dele, né? Então, ele passou um processo muito difícil, né? Na vida dele. Um processo de cura interior, por causa de tantos traumas que ele tinha vivido, por ter vindo de uma família sem estrutura emocional, de uma família que foi construída fora da rocha que é Cristo. Uma família que não era temente a Deus, que não tinha os valores firmados em Cristo. E é isso que nós precisamos analisar nessa manhã, meus amores. Onde nós temos firmado a nossa vida? Qual é a rocha que nós temos firmado a nossa vida? Qual é a rocha que tem sustentado a nossa vida? A nossa vida física, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional. O que tem sido a nossa estrutura? O que tem sido o alicerce que te guia? Eu quero que você analise isso hoje. Aleluia. Não importa se você não teve uma família funcional, uma família bem estruturada. Não importa se a partir de hoje você buscar tomar as suas decisões em Cristo, firmados em Cristo, nessa rocha inabalável. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo e poderoso é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, santo e poderoso é o Senhor. E nós também, meus amores, precisamos nos vestir da armadura de Deus, para que nós possamos chegar bem, chegar firmes no dia mal. Além de termos essa estrutura, essa base sólida em Cristo, nós precisamos estar vestidos e fortalecidos da armadura de Deus, para que nós possamos permanecer firmes nos dias difíceis, nos dias maus. Aleluia. Santo e poderoso é o nome do Senhor. Aleluia. Santo e poderoso é o seu nome, Jesus. Talvez você se encontre em um momento de tempestades. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei o que você tem passado. Ou ainda realidades em que você já sofreu e vem abalando a sua vida até hoje. Talvez você tenha vivido hoje momentos que você está preso em coisas que você viveu lá no passado. Talvez essas cargas ainda estejam abalando a sua vida, ainda estejam te impedindo de chegar no seu pleno potencial. Aleluia. Aleluia. Talvez você tenha vivido momentos que tenham tirado completamente a sua paz. Mas o que eu quero te dizer, aleluia, é que nesse dia, se você decidir, porque fé é decisão, se a partir desse dia você decidir fundamentar sua confiança em Deus, pois quando assim eu fiz, coloquei a minha confiança nele, fundamentei a minha vida nele, aleluia, tudo na minha vida começou a mudar. Porque eu já falei com você, se você vai abrir um negócio novo, se você vai abrir um empreendimento novo, coloca Jesus como seu sócio. Se você vai fazer uma viagem, se você vai ali pegar o seu carro, fazer uma viagem, coloca Jesus ali do seu lado. A rocha inabalável para que você tenha certeza que vai dar certo. Se você está aí hoje na sua casa, sentado, sem saber o que fazer, sem saber que caminho seguir, eu te convido nessa manhã. Convida Cristo para estar aí com você, para que Ele seja a rocha da sua vida. Chame Ele, entre no seu quarto, no secreto. Chama por Ele, chama a presença dEle, que com certeza Ele vai te ouvir, com certeza Ele vai te atender.
e Ele vai te encher de paz, Ele vai te encher de alegria, Ele vai renovar a sua vida, Ele vai renovar suas forças, porque Ele é o dono de tudo. Ele foi quem te criou, Ele é seu Pai, Ele te criou, Ele conhece seus pontos fortes, Ele conhece seus pontos fracos. Sim, Deus conhece, mas para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa te abençoar, Ele precisa que você abra sua boca, abra seu coração nessa manhã e clame por Ele, chame a ajuda dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de transformação, cura, libertação, verdade e renovação de mente para viver dias felizes e de paz. O que quer dizer aqui renovação de mente? Nós precisamos nos encher de coisa que nos dá esperança. E como nós nos enchemos de coisa que nos dá esperança? Nos enchendo da palavra de Deus, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Porque a nossa fé, a nossa esperança, ela vem de ouvir falar e de ouvir a palavra de Deus. Deus quer nessa manhã te encher de paz, de esperança, te encher, aleluia, de certeza de vitória. Mas para isso, você tem que buscar ter mais intimidade com Ele. Você tem que aprender das palavras dele que está aqui nessa Bíblia. Você precisa buscar. Se você tem a Bíblia aí na sua casa, começa a ler um capítulo por dia do Novo Testamento, que é uma linguagem mais fácil da gente ouvir, e vai praticando, vai se enchendo da palavra de Deus. Começa a ler ali a história de Jesus, né? Como que foi os dias de Jesus quando ele chegou aqui na terra, e vai se firmando nessa rocha inabalável que é Cristo. Sim, Deus é maravilhoso e Ele quer ser a sua rocha inabalável. Ele quer renovar a sua mente, renovar a sua vida, para que você possa viver dias de paz e de tranquilidade na presença dEle. Aleluia! Ser inabalável não significa que não passaremos por dificuldades, mas sim que a nossa fé e confiança em Deus nos mantém firmes. Não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldade. Não. Viver em Cristo é viver desafios, mas é ter a certeza da nossa vitória. É ter a certeza que os desafios virão, mas que Ele, aleluia, é o nosso ajudador. Mas que Ele, aleluia, é quem vai nos dar a vitória. Aleluia. É como uma árvore, aleluia, que mesmo com ventos fortes se mantém erguida, porque suas raízes, aleluia, estão profundamente fincadas na terra. Nós somos como uma árvore. Se as nossas raízes estiverem firmadas em Cristo, né? Se a nossa fé, as nossas crenças estiverem firmadas em Cristo, o vento pode vir, ele pode nos balançar de um lado para o outro, pode até pensar que vai nos destruir, mas quando passar o vento, nós estamos lá de novo de pé, erguidos, porque a nossa rocha é Cristo. A nossa fé inabalável está em Cristo. Aleluia. Santo e poderoso é o nome do Senhor. Da mesma forma, a nossa fé deve estar enraizada na palavra de Deus. Quando temos um relacionamento íntimo com Deus, Ele nos dá força para resistir às adversidades. Aleluia. Aleluia, aleluia. E Jesus já nos ensina, né? No capítulo 7 de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 27, eles nos ensina sobre essa casa construída sobre a rocha. Ele disse que aquele que ouve as suas palavras e as coloca em prática é como um homem sábio, aleluia, que constrói a sua casa sobre uma rocha. É isso que nós precisamos ser, como esse homem sábio, que construiu a sua casa, que é a nossa vida, né? Na rocha que é Cristo. Mesmo quando a tempestade vem, a casa permanece firme. Se a nossa fé estiver firmada em Jesus, aleluia, seremos inabaláveis. Santo e poderoso é o seu nome, Senhor. Então, como podemos ser inabaláveis em nossa vida diária? Como que nós podemos ser inabaláveis? Aqui estão algumas dicas para que você se torne inabalável diariamente. Ore diariamente. Procure todos os dias ter esse momento de oração com Cristo. Ore diariamente. A oração é a nossa conversa com Deus.
E é dela que encontramos força para, aleluia, enfrentar qualquer adversidade. Se nós tivermos uma vida de oração constante, com certeza nós teremos força para vencer a adversidade. Outra coisa, estude a palavra de Deus. Quanto mais conhecermos as promessas de Deus, mais confiantes nos tornamos em sua fidelidade. Porque, como eu já falei com vocês, não tem como a gente confiar em o que a gente não conhece. Você não confia numa pessoa que você não conhece. Por isso que eu te falo, estude a palavra de Deus. Conheça mais sobre esse Deus para que você possa confiar na sua fidelidade. Aleluia. Outra coisa, lembre-se das vitórias passadas. Quando passamos por dificuldades, é importante nos lembrar das vezes em que Deus já nos ajudou. Quando você estava vivendo um momento de dificuldade hoje, volte seu pensamento lá atrás e lembre das grandes coisas que Deus já fez por você, dos grandes momentos que Deus já te ajudou. Isso vai fortalecer a sua fé, para que você fique forte para viver o que vem pela frente. Não se abale por nada. Busque a sua força e a sua fé em Cristo. Aleluia. O quarto ponto, confie no plano que Deus tem para você. Mesmo quando não entendemos as circunstâncias, podemos confiar que Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. Mesmo quando você ainda não vê o fim. Como eu estava dizendo para vocês, ponto 4, confie no plano de Deus. Mesmo quando não entendemos as circunstâncias, podemos confiar que Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. E nesse momento, eu quero que você feche seus olhos aí e vamos finalizar o nosso devocional com oração. Senhor, nessa manhã, Pai, nos colocamos diante de Ti para agradecer, meu Deus, por essa palavra tão poderosa que o Senhor nos entregou nessa manhã. Te agradecermos, Senhor, por ser essa rocha inabalável nas nossas vidas. Eu entrego ao Senhor, meu Deus, a vida de cada pessoa que ouviu esse devocional, que ficou comigo aqui nessa manhã. Que o Senhor seja a rocha inabalável na vida delas. Que elas venham cada dia mais, meu Deus, ter essa intimidade com o Senhor. Que elas venham buscar essa fortaleza que é o Senhor. Que elas venham viver o dia a dia com o Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo, pela sua presença. Muito obrigada, Espírito Santo, pelo seu amor. Muito obrigada, Senhor, pelas suas misericórdias. Que nós tenhamos um dia de vitória em Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Senhor, nós queremos ser inabaláveis em nossa fé, meu Pai. Sim, Jesus, nós queremos ser inabaláveis. Aleluia. Quando as tempestades vierem, que possamos nos lembrar que Tu é a nossa rocha, Senhor. Tu é a nossa fortaleza. Fortalece-nos, Senhor, e nos ajuda a estar firmes na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda a estar firmes na sua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Meus amores, para vocês que ficaram aqui comigo até o final desse devocional, eu te peço, se você não é inscrito ainda, se inscreva, para que você esteja comigo todas as manhãs, vivenciando comigo esse devocional. Que Deus seja sua rocha, seja a sua principal parte do seu dia. Que nós venhamos buscar essa força e essa esperança em Cristo. Aleluia. Se você sabe que tem alguém que está precisando ouvir uma palavra de Deus, compartilhe esse devocional, compartilhe o canal, para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Aleluia. E que você tenha um dia abençoado. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Fique firme, pois você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Até amanhã, no nosso próximo devocional. Que o Senhor seja a sua rocha inabalável, em nome de Jesus.